Que alegria, meus irmãos, mais uma vez estarmos reunidos nesse caminho de edificação na fé, onde nós vamos continuar o nosso estudo, né? Lá na quarta parte, na segunda sessão, onde vai falar do Pai Nosso. Nós já iniciamos no vídeo passado e agora vamos dar continuidade. Eu creio que esse tempo está sendo uma bênção para nós. Estudar o catecismo, porque nós precisamos nos aprofundar, conhecer mais aquilo que a igreja ensina, para que nós também possamos transmitir aos nossos irmãos. Pedimos a intercessão de São João Paulo II, da Virgem Maria, o Espírito Santo, que venha nos iluminar nesse momento para que a gente possa entender o texto, aquilo que o Senhor quer falar para nós através desse texto do Catecismo, da Palavra de Deus, do YouCat, onde a gente usa nesse nosso estudo do Catecismo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o Cat diz assim para nós: como surgiu o Pai Nosso? O Pai Nosso surgiu do pedido de um dos discípulos de Jesus, que viu o seu mestre a orar e queria aprender com o próprio Jesus a orar corretamente. Então, olha só, né, meus irmãos? Jesus orava e ele orava ao Pai e ele nos ensinou também a orar ao Pai. Então, é isso que nós vamos, né, nos aprofundar aqui no catecismo, nessa oração, essa oração da igreja, né, onde nos ensina a pedir ao Pai aquilo que é necessário a cada dia, cada um de nós. E vai dizendo ali no 2765, nós já demos início, né, nós falamos sobre as escrituras, né, no centro da escritura, a oração, né, e agora então a gente vai falar a oração do Senhor. A tradicional expressão oração dominical, ou seja, oração do Senhor, significa que a oração ao nosso Pai nos foi ensinada e dada pelo Senhor Jesus. Esta oração que nos vem de Jesus é realmente única. Ela é do Senhor. Com efeito, por um lado, mediante as palavras desta oração, o Filho único nos dá as palavras do Pai que o Pai lhe deu, né? Como vai falar em João 17:7. João 17:7 fala assim: agora eles conhecem que tudo o que me deste provém de ti. Ou seja, né, Jesus falando que tudo provém do Pai, né? Ele é o mestre de da nossa oração. Por outro lado, como Verbo encarnado, ele conhece em seu coração de homem, porque Jesus foi 100% Deus e 100% homem, né? Então ele conhece as necessidades dos seus irmãos e irmãs humanos e nolas revela. É modelo de nossa oração, né? Porque Jesus viveu como nós vivemos, ele teve os mesmos sentimentos, né? Ele viu tantas coisas, ele passou por tantas coisas, e então ele conhece as nossas necessidades, e por isso que ele nos ensina a pedir ao Pai. Jesus, no entanto, não nos deixa uma fórmula ser repetida manualmente, como diz Mateus 6:7. Mateus 6:7 diz assim: quando vocês rezarem, não usem muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado, né? E não é isso que o Senhor quer falar para nós. Como vale em relação a toda a oração vocal, a gente já viu mais ali atrás, né? O que é a oração vocal, né?
é algo indispensável na vida cristã, né? Mostram, né? Ali vai falar que mostra Jesus elevando a voz, exprimindo a sua oração pessoal, a bênção exultante do Pai e a angústia dos Getsemane. Então Jesus também orava, né, falando com as suas palavras, né, e que todos podiam até mesmo ouvir. Então a importância da oração vocal, né? Como diz então, como vale em relação a toda oração vocal é pela palavra de Deus que o Espírito ensina aos filhos de Deus como rezar a seu Pai. Jesus nos dá não só as palavras da nossa oração filial, mas também ao mesmo tempo o Espírito pelo qual elas nos tornam em nós espírito e vida, como vai falar João 6:63. Você pode pegar ali na sua casa, né? E se aprofundar ainda mais nesse texto. Mas ainda a prova e a possibilidade de nossa oração filial consiste no fato de que o Pai enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai, conforme Gálatas 4:6, né? Então o nosso espírito, o espírito que habita dentro de nós, clama Abba, Pai, papaizinho, né? E assim nos leva a ter uma relação com esse Pai, uma oração filial. Olha que maravilha, né, meus irmãos? Já que nossa oração interpreta nossos desejos diante de Deus, é ainda aquele que prescruta os corações, o Pai, quem sabe qual é o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos, conforme Romanos 8:27. Então esse Espírito, né, intercede por nós, esse Espírito que foi nos dado, intercede por nós, né, segundo até mesmo aquilo que Deus sabe que é necessário para nós, porque a palavra vai dizer que nós não sabemos o que pedir, mas o Espírito vem em nosso favor, porque o Pai sabe do que é necessário para nós, e o Espírito, sabendo disso, pede por nós aquilo que é desejo do Pai para cada um de nós. A oração do nosso Pai insere-se na missão misteriosa do Filho e do Espírito Santo. Olha que bênção de Deus, né? Então aqui a gente viu a oração do Senhor, né? Essa oração que o próprio Pai ensinou a Jesus e Jesus nos ensinou, né? E agora então a gente vai ver ali a oração da igreja, que está no 2767. A igreja recebeu e viveu desde as origens, este dom indissociável das palavras do Senhor e do Espírito, que a elas dá vida no coração dos crentes. As primeiras comunidades rezam a oração do Senhor 3 vezes ao dia, né? E em lugar das 18 bênçãos em uso na piedade judaica. Então a oração do Senhor lá nas primeiras comunidades se rezavam 3 vezes ao dia, e em lugar das 18 bênçãos, porque aquele povo que era judeu tinha a sua prática de fazer as suas orações, né, próprias, como diz ali, as 18 bênçãos, que quer dizer a oração central da liturgia judaica, né, onde eles ficavam de pé, com os pés juntos, olhando em direção a Jerusalém, e ali faziam aquelas 18 orações. E o povo que se converteu ao cristianismo, né, foi batizado, eles passaram então a rezar a oração do Senhor 3 vezes ao dia, né? Então a prática judaica eram as orações
A oração principal é essas 18 bênçãos, né? E hoje, para nós, a oração principal é a oração do Pai Nosso, né? Porque o próprio Cristo nos ensinou a orar ao Pai. Como vai seguindo ali, ó, seguindo a tradição apostólica, a oração do Senhor está essencialmente arraigada na oração litúrgica, ou seja, né, enraizada na oração litúrgica. E São Crisóstomo diz assim: o Senhor nos ensina a rezar nossas orações em comum por todos os nossos irmãos. Olha só que bonito, irmãos. Pois não diz meu Pai que está nos céus, mas nosso Pai, a fim de que nossa oração seja com um só coração, uma só alma, por todo o corpo da igreja. Nosso Pai, Pai nosso. Olha que bonito, né? Que São Crisóstomo vai nos recordar dessa oração que não é só por mim, mas é por todo o corpo de Cristo. Em todas as tradições litúrgicas, a oração do Senhor é parte integrante das grandes horas do ofício divino, mas é sobretudo nos três sacramentos da iniciação cristã que seu caráter eclesial aparece claramente, né? Então, no batismo, na confirmação, a entrega, né? A mensagem traditio, né? Mensagem da oração do Senhor significa o novo nascimento para a vida divina, né? Já que a oração cristã consiste em falar a Deus com a própria palavra de Deus, os que são renegados mediante a palavra do Deus vivos aprendem a invocar seu Pai mediante a única palavra que ele sempre atende, né? Ali tem uma citação bíblica que é 1 Pedro, né? 1:23. E já podem invocá-lo desde agora, pois o selo da unção do Espírito Santo foi-lhes gravado indelevelmente, né? Após, né, o batismo e a confirmação, né? Então a gente já pode clamar a esse Pai, porque nós, após o batismo, nós não somos só criaturas, mas nós somos filhos de Deus, e ali nós já podemos, né, como diz ali, e já podem invocá-lo desde agora pelo selo da unção do Espírito Santo, que foi-lhes gravado indelevelmente sobre o coração, os ouvidos, os lábios, sobre todo o ser seu filial, né, que nos une ao Pai. Que maravilha, né, meus irmãos? Que bênção, né, nos aprofundar no catecismo e conhecer cada vez mais o catecismo. E vai continuar ali, né, sobre os corações, os ouvidos, né, sobre o seu ser filial. É por isso que a maioria dos comentários patrísticos do Pai Nosso são dirigidos aos catecúmenos e aos neófitos. Quando a igreja reza a oração do Senhor, é sempre o povo dos renascidos que reza e obtém a misericórdia do Senhor. Ali também vai ter um trecho bíblico que é 1 Pedro 2, de 1 a 10, né? Você pode ainda ir pegando as passagens bíblicas, se aprofundando, palavrinhas que tem aqui pelo meio que você não conhece ainda todo o sentido, buscar no dicionário para entender mais ainda o texto. Olha só que importante, né, meus irmãos? E diz assim, né? Na liturgia eucarística, a oração do Senhor aparece como a oração de toda a igreja. Nela, revela-se o sentido pleno e sua
eficácia. Situada entre a anáfora, oração eucarística, e a liturgia da comunhão, ela recapitula, por um lado, todos os pedidos e interesses expressos no movimento da epíclise e, por outro, bate a porta do festim do reino que a comunhão sacramental vai antecipar. Então é dentro, na oração eucarística que a gente reza o Pai Nosso, que faz esse clamor ao Pai, não só por nós, mas por todo o corpo de Cristo, Na oração eucarística, a oração do Senhor manifesta também o caráter escatológico de seus pedidos. É a oração própria dos últimos tempos, dos tempos da salvação, que começaram com a efusão do Espírito Santo e que terminarão com a volta do Senhor. Os pedidos ao nosso Pai, ao contrário das orações da antiga aliança, apoiam sobre o mistério da salvação já realizada uma vez por todas em Cristo crucificado e ressuscitado. Desta fé inabalável brota a esperança que anima cada um dos 7 pedidos, onde a gente vai estudar cada um desses pedidos. Estes exprimem os gemidos do tempo presente, este tempo de paciência e de espera durante a qual ainda não se manifestou o que nós seremos. A Eucaristia e o Pai Nosso apontam para a vinda do Senhor, até que Ele venha, conforme fala para nós, 1 Coríntios 11, 26. Então, nesse tempo, desde que o Espírito Santo veio em Pentecoste até a vinda do Senhor, nós continuaremos a rezar a oração que o Senhor nos ensinou, aguardando com fé, com esperança, a volta desse Jesus maravilhoso que está preparando lugar no céu para cada um de nós. E para terminar ali no resumo, diz assim: é chamada oração dominical porque nos vem do Senhor Jesus, mestre e modelo de nossa oração. Amém, irmãos? E um trechinho aqui do Catecismo Jovem, o Wilcat, para a gente encerrar esse momento dessa partilha ali com o Catecismo. Diz assim, Santo Agostinho: na oração do Senhor dizemos todos em conjunto, Pai Nosso. Dizem o mesmo o imperador, o pedinte, o escravo, o senhor, são todos irmãos, pois têm o mesmo Pai. Olha que bonito, Então, unidos um com o outro, nós temos o mesmo Pai. E na oração do Pai Nosso, nós também nos unimos, Mesmo que você esteja lá na sua casa, lá em outro lugar e eu aqui, Mas quando nós rezamos essa oração, nós nos unimos com toda a igreja, com todos os irmãos, os filhos de Deus, para clamar ao Pai. E ali no Catecismo, então, nós vamos nos aprofundar em cada pedido que nós fizemos nessa oração tão importante, que nós temos que rezar com muito mais devoção, dando muito mais sentido a ela. E vamos encerrar esse nosso vídeo, já deixando aqui o meu convite, quando você ouvir, assistir o vídeo, dá uma curtidinha se você está gostando, manda um recadinho pra gente, para que a gente também possa caminhar junto, sabendo que você nos acompanha e está gostando também, desse tempo que nós estamos vivendo, nos aprofundando na oração cristã. E para encerrar, então vamos rezar essa oração que nos une
e nos leva ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós estivemos reunidos e continuaremos unidos em oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.